Olá, meus irmãos, que Deus os abençoe. É muito bom encontrar vocês novamente aqui para mais um estudo. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo das profecias, analisando o pequeno chifre de Daniel, capítulo 7. Antes de começar, vamos pedir a instrução de Deus para esse estudo, porque a chave para a interpretação profética é unicamente o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e a palavra de Deus. Sem isso é impossível compreender as Escrituras. Mas se Deus for o nosso professor, então ele nos revelará todo o futuro. E não só nos revelará, mas como nos ajudará a andar em seus caminhos. Oremos. Santo Deus, obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado porque em tua sabedoria e misericórdia o Senhor deixou revelada todas as coisas para que nós pudéssemos achar a luz que é a tua palavra, que é o Senhor Jesus, e nela caminharmos. Nesse momento nós te pedimos, como os teus filhos, que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo e abra nossa mente, nos dê entendimento, sabedoria e nos guie em tua verdade. Que não seja eu falando, mas o teu Espírito Santo a nos dizer as tuas verdades, Senhor Deus. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. É o que nós te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos ver especificamente sobre o chifre pequeno de Daniel 7. Nós vimos nas aulas anteriores que Daniel ele teve a visão das 4 bestas que surgiam do mar. Essas 4 bestas, a visão do capítulo 7 está intimamente relacionada com a visão do capítulo 2 da estátua de Nabucodonosor e a visão do capítulo 8, que é a visão do carneiro e do bode. O primeiro reino é a Babilônia, simbolizado pelo leão. O segundo reino é a Média Pérsia, simbolizada pelo urso. A Grécia, simbolizada pelo leopardo de 4 cabeças. Nós vimos que as 4 cabeças representam o período de tempo posterior à morte de Alexandre o Grande, no qual a Grécia foi dividida em 4 reinos para seus 4 generais: Cassandro, Liceuco, Ptolomeu e Seleuco. E o animal terrível, espantoso, representa Roma em suas 2 fases: Roma imperial e depois Roma dividida. Os 10 chifres da cabeça do dragão estão relacionados aos 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor. E entre esses chifres foi visto que surgia um outro chifre. Ele era diferente dos outros, parecia mais robusto. Esse chifre chamou a atenção de Daniel. Em 3 vezes no texto, Daniel pede explicação e observa esse chifre com atenção. Vemos que esse chifre, vemos aí as 10 tribos bárbaras, que são correspondentes aos 10 chifres, e esse pequeno chifre mais robusto que tinha bocas e olhos, ele surge entre esses chifres e depois desses chifres. Então, hoje nós iremos fazer uma análise para identificar esse chifre pequeno. Nós iremos fazer uma análise histórica, bíblica, com a doutrina bíblica e profética. Vamos começar pela parte histórica. O texto diz em Daniel 7:8: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno. Veja, a profecia, o livro de Daniel, ela nos revela 13 características para esse pequeno chifre. Então, o pequeno chifre deve corresponder a essas 13 características da profecia. Ele subiu entre os 10 chifres do 4º animal. Nós já sabemos que o 4º animal representa Roma. Os 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras. Ele subiu depois dos 10 chifres e arrancou 3 destes chifres. Neles haviam olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. O 4º animal foi morto
esse chifre pequeno ele parecia mais robusto que os outros. Ele fazia guerra contra os santos do Altíssimo, ou seja, contra o povo de Deus. Ele perseguia, e a palavra ainda diz que ele vencia os santos de Deus. Ele era diferente de todos os outros. Tinha algo nele era diferente dos outros reinos. Ele proferia palavras contra o Altíssimo. Ele magoava o santo dos Altíssimos. Ele cuidou em mudar os tempos e a lei de Deus. Os santos lhe seriam entregues por 3 tempos e meio, e um tribunal tirara o seu domínio, de forma semelhante ao que aconteceu nas outras visões. Ao final da visão sempre era uma cena de juízo celeste. Uma coisa interessante que nós temos que reparar é que Daniel capítulo 7 tem um paralelo direto com o Apocalipse capítulo 13. Os livros de Daniel e de Apocalipse devem ser estudados em conjunto, certo? Então veja que enquanto em Daniel é dito que o chifre pequeno tinha olhos como de homem, em Apocalipse é dito que ele tinha número de homem. Enquanto em Daniel é dito que ele tinha uma boca que falava com insolências, em Apocalipse é dito boca com blasfêmias. Em Daniel ele foi entregue para ser queimado, e em Apocalipse é dito que ele foi golpeado de morte. Ele fazia guerra contra os santos de Deus, e em Apocalipse é dito que ele pelejava contra os santos de Deus. Ele proferia palavras contra o Altíssimo, e em Apocalipse é dito que ele blasfemava contra Deus. A obra em Daniel capítulo 7 é que ele mudaria os tempos e a lei de Deus. Em Apocalipse 13 é dito que ele difamaria o tabernáculo, ou seja, o santuário de Deus. Em Daniel é dito que ele agiria por 3 tempos e meio, enquanto em Apocalipse ele teria uma atuação durante 42 meses. Então fica claro que o chifre pequeno corresponde à besta apresentada em Apocalipse 13, certo? As suas ações são as mesmas, é o mesmo animal a quem Daniel e João estão se referindo. Então, os aspectos históricos que identificam o chifre pequeno, nós temos que considerar que estamos olhando para um período de tempo específico identificado na história como o Império Romano. Então, se o texto bíblico diz que ele surgiu entre os 10 chifres e depois dos 10 chifres, então a história, se analisarmos os livros históricos, ela irá comprovar a profecia bíblica. Veja que também que o que vai ser apresentado aqui agora não é uma visão exclusiva da Igreja Adventista. Martinho Lutero, importantíssimo reformador protestante, e que deu origem à Igreja Luterana, e Isaac Newton, no seu livro Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse, eles chegaram às mesmas conclusões as quais iremos apresentar aqui agora. A visão que nós iremos, a interpretação que nós iremos apresentar é uma interpretação clássica amplamente aceita por diversas correntes do cristianismo, irmãos evangélicos e adventistas e outras denominações, veja que até cientistas que não tinham ligações com igreja nenhuma, como Isaac Newton e Rui Barbosa, nós veremos também, e Rui Barbosa chegaram a essa mesma conclusão que nós vamos apresentar agora. Então, considerando o período de Roma, o cristianismo naquela época sempre foi perseguido. Houve uma perseguição inicialmente na época dos apóstolos pelos judeus, mas depois o Império Romano perseguiu os que se diziam cristãos. Essa perseguição durou 300 anos, mas mesmo assim os números dos cristãos continuavam a crescer e a religião se tornava cada vez mais popular. A história demonstra que muitos cristãos morreram queimados
em fogueiras, lançados para serem comidos por feras, por leões, e perseguidos de tal forma que eles não poderiam viver dentro do império, dentro dos limites do Império Romano. Isso aconteceu até a conversão, entre aspas, do imperador Constantino I. Veja que como ainda que era uma religião proibida e perseguida, ela ganhava apoio da população. Então, a estratégia política dos imperadores foi de buscar uma aproximação com essa religião ao invés de persegui-la. A conversão ali está entre essas porque vemos pela história de que o imperador Constantino ele não se converteu genuinamente ao cristianismo, mas ele utilizou isso como uma manobra política. Veja que no ano 312 haveria uma batalha entre Constantino e Maximiliano. É dito pela história que na noite anterior ele teve um sonho no qual ele viu as palavras in hoc signo vinces, ou seja, sobre esse símbolo você vencerá. O símbolo que ele viu em seu sonho foi uma cruz. Na manhã anterior à batalha, ele ordenou que fossem pintadas cruzes nos escudos da sua legião, dos seus soldados. E ele venceu de forma esmagadora a batalha contra Maximiliano. E no ano seguinte, através do Edito de Milão, ele concede tolerância ao culto cristão e em todo o império. Veja que um imperador pagão utilizando a religião para obter apoio político. No ano 380 depois de Cristo, no dia 27 de fevereiro, foi o imperador Teodósio I, através do Edito de Tessalônica, ele tornou o cristianismo a religião oficial do império, criando assim a Igreja Estatal Romana. Então, de perseguidos, o cristianismo ele se tornou agora religião oficial e perseguidora. Houve uma mudança substancial sobre isso. Agora vemos que essa relação entre política e religião, ela foi muito prejudicial à religião, porque no momento em que Roma incorporou o cristianismo dentro da sua máquina política, foram introduzidas na religião, na igreja, diversas doutrinas antibíblicas. E nós vamos ver isso com mais detalhes à frente. Veja que o texto de Daniel 2, versículo 41 a 43. Quanto à explicação do anjo Gabriel a Daniel em relação ao sonho. Quanto ao que vistes... Desculpa, essa aqui é a explicação de Daniel ao rei Nabucodonosor sobre o sonho da estátua. Então, quanto ao que vistes, os pés de artelho, os pés e os dedos, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos, ou seja, os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste o ferro misturado com barro de lodo, eles misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Ou seja, a profecia diz que o Império Romano seria dividido. Esse período de tempo seria caracterizado por diversas nações e nunca mais esse reino voltaria a se unir. Embora houvesse certa força nele, eles nunca mais voltariam a ser um reino unido como fora anteriormente. Aqui nós vemos que a história comprova de forma precisa
que as 10 tribos ditas bárbaras, 10 tribos bárbaras, elas invadiram e minaram o Império Romano. E assim, o Império Romano foi dividido e veja que ele continuou existindo no Oriente, com o nome de Império Romano do Oriente, ou também chamado Império Bizantino, que deu origem depois à nação da Turquia, certo? Veja que a história mostra que, oficialmente, o Império Romano caiu em 476, quando Rômulo Augusto foi forçado pelo rei da Itália, Odoaco, a abdicar do trono. O detalhe é que, embora não houvesse mais Império Romano, a Igreja Estatal do Império Romano continuou viva como uma instituição. Algumas das tribos bárbaras, chamadas tribos germânicas, que são os vândalos, os ostrogodos e os érulos, eles formaram as suas próprias igrejas porque essas igrejas nessas regiões seguiram a doutrina de Ário. Ário foi um líder da igreja primitiva, considerado herege pela igreja romana. E essas igrejas faziam forte oposição à igreja estatal romana, certo? Embora houvesse tolerância, mas havia em forte objeção. E enquanto nas tribos germânicas eles instituíam seus próprios bispos, os bispos da igreja estatal romana eram colocados pelo imperador. Veja que em 527, Justiniano I, ele fortaleceu a igreja estatal romana. Justiniano foi imperador no Império Bizantino, no Império do Oriente. Mas ele fortaleceu toda a igreja como uma instituição ali na Europa. E ele criou um sistema chamado de Césaropapismo, ou seja, ao mesmo tempo ele era imperador e líder supremo da igreja. Ele tinha autoridade para regular os seus dogmas, disciplinar o culto, disciplinar a fé cristã. É por isso que, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, ele sofreu diversas mudanças. Diversas doutrinas foram penetrando no culto cristão e essas doutrinas de origem pagãs não tinham nenhum fundamento bíblico. Veja que o Justiniano I, ele também definiu que os bispos de Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém eram os líderes da igreja imperial, da igreja estatal romana. Mas com o passar dos anos, apenas os bispos da igreja ortodoxa oriental, ou seja, aquela que estavam sobre a jurisdição do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, estavam sujeitas ao imperador. O bispo de Roma e os outros bispos da região ocidental, que agora estava dominada pelas tribos bárbaras, eles tinham certa independência. Mas no ano 538 depois de Cristo, através do Edito de Justiniano, foi dito que o bispo de Roma era declarado o cabeça de todas as santas igrejas do Ocidente. Então, com o fim do Império Romano, o Papa Romano, o bispo de Roma, ganhou independência não só nos aspectos religiosos, mas também no secular. Ele controlava diversos aspectos da vida civil. Isso fica claro na história quando você analisa o relacionamento do clero na Idade Média. Ele controlava questões financeiras, civis e religiosas. Os reis das nações europeias durante a Idade Média, todos eles estavam subordinados ao Papa, à autoridade eclesiástica. Em 538 d.C., marca o início da supremacia papal. Nós vamos ver a que período se refere isso com mais detalhes no futuro. Todos os soberanos que
de forma direta ou indireta, contrariavam o Papa, o bispo de Roma, eles eram excomungados. Uma das questões clássicas foi na Inglaterra, alguns durante a Idade Média, quando o rei Henrique ele queria se divorciar de sua esposa, mas essa atitude não tinha a aprovação do bispo de Roma, do Papa. Então ele foi o rei da Inglaterra foi excomungado, expulso, e no lugar o rei criou sua própria igreja, a igreja anglicana, que existe até hoje, mantendo os mesmos ritos da igreja católica romana. Mas você percebe que o poder, a partir de 538 depois de Cristo, o Papa, o Bispo de Roma, ele tinha total autonomia e poder nas questões civis e religiosas. Agora, outro ponto interessante é que ele surgiu, ele surgiu entre os 10 chifres e abateu 3 dos chifres anteriores. A história nos mostra que os 10 chifres correspondem às 10 tribos bárbaras que deram origem às modernas nações europeias, mas quando você olha as tribos germânicas, arianas, os vândalos, os éricos e os ostrogodos, eles foram extintos, porque justamente eles faziam oposição ao poder à Igreja Estatal Romana. A partir de 476 depois de Cristo, a Igreja Romana pôde, depois de ter abatido, expulso, destruído esses 3 reinos arianos, ele pôde sim agora exercer total influência na região, pois já não havia mais oposição ao seu reinado. Agora nós iremos analisar as questões bíblicas que confirmam, que identificam o chifre pequeno.